Olá pessoal, neste vídeo falaremos sobre um filósofo importantíssimo do idealismo alemão, chamado Fichte, a partir de 4 pontos. O primeiro ponto são os fundamentos do sistema do saber. O segundo ponto são os princípios da sua doutrina da ciência. O terceiro ponto é sobre a atividade cognoscitiva e o quarto e último ponto sobre a atividade prática. Começamos falando sobre os fundamentos do sistema do saber. Para começarmos, temos que entender o significado do eu puro. O eu puro, para Fichte, é o seguinte: é a atividade auto-intuitiva pura, que, por meio da imaginação produtiva, livremente se autopõe e, autopondo-se, diz ele, cria toda a realidade. Então, é uma atividade que, ao se pôr, acaba criando toda a realidade. O eu puro toma consciência de si por meio da contínua autocriação. E ele acaba transformando a filosofia numa doutrina da ciência. E por meio deste princípio absoluto e original, que é o eu puro, Fichte defende assim o seu idealismo alemão. E por meio deste idealismo, deste eu puro, é este eu puro que cria a si mesmo e toda a realidade. Então, num primeiro momento, o eu puro cria a si mesmo. E no segundo momento, cria tudo aquilo que é o não eu, portanto toda a realidade externa ao próprio eu. Fichte aqui está transformando o eu kantiano de princípio da consciência para um princípio criador. Portanto, os fundamentos do sistema do saber é o eu puro, que inicialmente põe a si mesmo e no segundo momento põe toda a realidade. Passamos agora ao ponto 2 do vídeo, que são os princípios da doutrina da ciência. Há 3 grandes princípios. O primeiro princípio é o eu que põe a si mesmo, ou seja, é o eu que cria o eu. O segundo princípio é o eu que opõe a si o não eu, ou seja, é o eu que cria o não eu, é o eu que cria a realidade. E o terceiro princípio, ele diz que no eu absoluto, o eu limitado e o não eu limitado limitam-se reciprocamente. E desse limite deriva os eus empíricos e o mundo da natureza. Em outras palavras, o primeiro princípio nada mais é do que o eu sou eu. E esse princípio é similar ao cogito ergo sum, ao cogito de Descartes. Do cogito, Descartes deriva as ideias de Deus e as ideias inatas. Fichte parte deste primeiro princípio do eu sou eu e vai agora para o segundo princípio. E o segundo princípio, ele diz, eu sou o não eu. Agora, este eu acaba ficando ampliado. Eu sou agora o sol, eu sou a janela, eu sou o mar. Então, inicialmente, no primeiro princípio, o eu era apenas o eu. Agora, no segundo princípio, o eu é também um não eu. Eis então aqui o núcleo do idealismo alemão. Tudo é eu, tudo é espírito. E este eu não é mais o uno de Platão ou o Deus de Aristóteles, mas é o eu que aqui está falando, é o eu que agora aqui está explicando filosofia. É o eu que se descobre como universal e que não consegue ficar na sua singularidade individual. A tarefa da filosofia é, a partir desses 2 princípios, o eu sou o eu e o eu sou o não eu, deduzir todas as verdades do mundo. Passamos agora ao terceiro ponto, a atividade cognoscitiva. Sabemos que o eu é determinado pelo não eu, e na experiência há objetos diferentes de nós. Para Kant, são as estruturas a priori que fornecem o conhecimento, são as estruturas da sensibilidade do entendimento que fornecem o conhecimento para os seres humanos. Já para Fichte, o eu torna-se criador do objeto. Por ser produção independente, o produto nos parece diferente de nós. Parece que ele é externo e independente de nós. Mas ressalta Fichte que o não eu é necessário para a criação da consciência de si. Citando aqui a obra História da Filosofia de Reale e Antícere, no capítulo sobre Fichte, ele resume a atividade cognoscitiva da seguinte forma. A atividade cognoscitiva funda-se no aspecto pelo qual o eu é determinado pelo não eu. Na experiência e no conhecimento, nós consideramos comumente que nos encontramos diante de objetos diferentes de nós e que agem sobre nós. Como se explica o fato de o sujeito considerar o objeto diferente de si a ponto de sentir-se afetado pela ação dele? Em Kant, a imaginação produtiva determinava a priori a forma pura do tempo, fornecendo os esquemas às categorias. Em Fichte, a imaginação produtiva torna-se criadora inconsciente dos objetos.
A imaginação produtiva, portanto, é a atividade infinita do eu que, delimitando-se continuamente, produz aquilo que constitui a matéria de nosso conhecimento. Precisamente por se tratar de produção inconsciente, o produto nos parece como diferente de nós, mas a imaginação produtiva fornece um material bruto, do qual, em etapas sucessivas, a consciência se reapropria através de sensações, da intuição sensível, do intelecto e do juízo. Ora, se nós nos colocarmos no ponto de vista da reflexão comum, formamos a sólida convicção de que as coisas têm realidade fora de nós e que elas existem sem nossa intervenção. Todavia, quando refletimos sobre as etapas do processo cognoscitivo e suas condições, então adquirimos consciência do fato de que tudo deriva do eu, e em nossa autoconsciência nos aproximamos sempre mais da autoconsciência pura. O não-eu se revelou como condição necessária para que nascesse a consciência, que é sempre consciência de alguma coisa diferente de si, e que, entretanto, pressupõe sempre uma alteridade. A autoconsciência pura permanece como limite do qual podemos nos aproximar, mas que nunca podemos atingir por razões estruturais. Derrubar todo limite significaria derrubar a própria consciência. Passamos agora ao quarto ponto, a atividade prática. Diz Fichte que o eu determina o não-eu por meio da liberdade. O objeto sempre se apresenta ao homem como um obstáculo a ser superado. E o não-eu é necessário, assim, para que o eu se realize moralmente, por meio da liberdade. Ser livre significa afastar-se dos limites do não-eu. Deus, para Fichte, não é uma substância, mas é uma ordem moral. A verdadeira religião, assim, consiste na ação moral. E o finito, aqui representado pelo ser humano, é o momento necessário e estrutural de Deus. Sobre a atividade prática, Reale Antícere, na obra História da Filosofia, nos diz o seguinte: a atividade prática funda-se no aspecto pelo qual o eu determina o não-eu. No agir prático, o objeto se apresenta ao homem como obstáculo a superar. O não-eu torna-se o instrumento através do qual o eu se realiza moralmente. Sendo assim, o não-eu torna-se momento necessário para a realização da liberdade do eu. Ser livre significa tornar-se livre, e tornar-se livre significa afastar incessantemente os limites opostos pelo não-eu ao eu empírico. Essa é uma liberdade destinada a permanecer estruturalmente no plano da função ilimitada, o dever absoluto ou imperativus categórico aqui de Kant. A infinitude do eu é o infinito por um não-eu para superá-lo ao infinito. Como é evidente, a eliminação completa do não-eu só pode ser um conceito limite. Por isso, a liberdade permanece estruturalmente como função infinita. A verdadeira perfeição é o infinito tender à perfeição como superação progressiva da limitação. E nisso revela-se a própria essência do princípio absoluto. Assim, Fichte considera ter demonstrado a superioridade da razão prática sobre a razão pura, que Kant já intuíra. Deus não é substância ou realidade em si mesma e sim uma ordem moral do mundo, é o dever ser e, portanto, a ideia. A verdadeira religião consiste na ação moral. O finito, que é o homem, é o momento necessário e estrutural de Deus. Enfim, eis aí o idealismo subjetivo de Fichte, que diz que pelo eu puro se põe a si mesmo e põe também todas as coisas. Até mais.